Gênesis 50. 50:15. Pai de José, Jacó, morre e os irmãos ficam preocupados com o que o José vai fazer com eles. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, diga para o seu irmão, perdoa. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus, repete comigo, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. E bendita e preciosa a palavra do nosso Senhor. Que a lâmpada para os pés, luz para o nosso caminho, alimento para a nossa alma. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esses irmãos que aqui estão nos ouvindo. Aqueles que vieram te louvar, te engrandecer. Agora é o momento do teu Espírito falar, Pai, através da tua palavra. Abre nossos corações para receber aquilo que tu queres nos falar. Desde o coração mais machucado, do coração mais vazio desta manhã, até o mais alegre e abençoado, que se abra agora para ouvir aquilo que tu tens a falar. Aquilo que o Espírito há de falar aos nossos corações. E abre também, Senhor, a mente, o coração do pregador, para que seja feita conforme a tua vontade esta pregação, para que atinja e transforme corações nesse dia, para que teu nome seja exaltado e glorificado no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, aleluia. Mensagem 6, a série, já sabemos o nome da série? Liberando o poder de Deus, aleluia. Sabemos que Deus tem grandes coisas para nós. Eu brinquei, tem um depósito lá em cima, escrito Reinaldo, cheio de sonhos, projetos, recursos, milagres, aguardando que seja derramado aqui na terra, trazer a existência aqui na terra. Deus já deu, agora é a minha parte trazer a existência. E vimos que esse trazer a existência depende do poder da palavra, do poder do Espírito. E logo agora, nessas duas últimas, vimos também que antes de Deus edificar qualquer coisa, antes de Deus edificar qualquer coisa, Ele tem coisas a derrubar. Ele falou para Jeremias: eis que te dou autoridade. Para quê? Para derrubar, para desfazer, para destruir tudo o que precisa ser destruído. O que precisa ser destruído? Obras do maligno, por exemplo. E a partir daí, então, edificar e plantar coisas novas. Quem crê que Deus quer edificar e plantar coisas novas na tua vida e no teu coração? Mas antes disso, essa já é a terceira, nós estamos tirando coisa do nosso coração que precisa da liberdade para o Espírito do Senhor operar. A primeira delas, não há poder de Deus sem fé. Por isso nós tiramos a incredulidade 2 semanas atrás. Aprendemos a vencer a dúvida e a incredulidade com o meu irmão Abraão. Semana passada, nós aprendemos outra coisa que não pode ficar num coração que quer trazer as bênçãos de Deus, que quer liberar o poder de Deus na sua vida e através da sua vida. É ingratidão. Vimos que nós precisamos ser gratos. Lembra disso? Hoje eu quero falar de uma terceira, que embora seja terceira, talvez seja
a segunda mais importante, que também precisa ser retirada. Incredulidade, ingratidão e ressentimento e amargura. Hoje eu quero falar disso, de como tirar, ver a importância, porque com o coração fechado, sem perdoar, muitos dos sonhos e dos projetos de Deus não são realizados, não são liberados para a sua vida. Hoje nós vamos então aprender um pouquinho com José, que se você está sofrendo, saiba que José também sofreu. Se você tem sido traído, saiba que José também foi traído. Se você foi injustiçado, saiba que José também foi injustiçado. Se você foi traído por pessoas próximas de você, que você ama e considera, ele também foi. E hoje nós vamos aprender com ele, como ultrapassar, como vencer todo esse ressentimento, toda essa oposição ao sonho de Deus na vida de José, ao sonho de Deus nas nossas vidas. Como ultrapassar isso? Como vencer? De forma que o Espírito Santo de Deus possa agir. Você falou ainda há pouco aqui, minha vida te pertence, eu anseio por teu agir. Quem anseia pelo agir do Senhor aqui? Então, irmão, se você anseia por esse agir, aprenda a enfrentar ressentimento, amargura e derrotar através do perdão. No final, nós vamos aprender um pouquinho sobre perdão, e cada um de nós vai perdoar muita gente que está escondida lá dentro, que a gente acha que já perdoou e não perdoou que nada. Amém? Antes diga só isso para começar. Diga assim: perdão libera o poder de Deus na sua vida. Libera sonhos, projetos, e Ele cura e Ele restaura a sua vida. Amém. Guarde isso. Agora vamos para o nosso amigo José. Deus tinha um plano maravilhoso para José, como tem na tua vida. Não sei se o teu é tão grandioso quanto ele, de ser o primeiro de Egito, para governar no Egito. Mas certamente Deus quer que você governe no teu domínio. Já falei isso, que você impacte o teu domínio, o teu lar, o teu ministério. Deus quer que você seja usado para impactar essas pessoas. E você tem muito que aprender com ele. E lá, quando ele tinha 17 anos, ele recebe um sonho de Deus. Um sonho que ele acaba contando para os seus irmãos. E nesse sonho, ele na verdade tem vários, vou falar só desse. Que os irmãos, traduzindo o sonho, interpretando o sonho, os irmãos acabariam sendo seus servos. José era o filho escolhido de Jacó. Jacó, por ser o primeiro filho da amada dele, da mulher que ele mais amava, e o filho também, ele já era bem idoso, ele amava demais a José. E tratava de José, de certa forma, um pouco diferente. Dava uma túnica linda para José. E os irmãozinhos tinham certo o quê? Quem tem ciúme, quem já teve ciúme aqui, sabe do que eu estou falando, né? Ou seja, todos nós sabemos. Eles tiveram ciúmes, e depois que ele deu esse sonho, ele disse assim, esse cara, a gente não aguenta mais. Esse tal de José está por aqui, vamos armar para esse cara, vamos matar José. Pensaram em matar José. E aí os irmãos se uniram, e pegaram um dia José, e colocaram ele dentro de um poço, como é que é o nome? Como é que é? Se tentaram matar os teus sonhos. Como é que é? Uma cova, melhor para a cova por causa depois do louvor. Botaram ele dentro de uma cova ali. E eles queriam matar, até que um dos irmãos, não vem ao caso, disse, não vão matar não. Vamos vender. E aí, venderam eles para ser escravo. E passou lá uma comitiva, e eles venderam, pegaram a tal da túnica que ele havia recebido do papai, encheram de sangue do animal, e devolveram a Jacó, dizendo, teu filho já era, olha, um animal lá matou o filho, não é? Matou o teu filho, e Jacó chorou para Dedéu, chorou muito, ressentido, o filho amado, o filho queridinho, quem já tem um queridinho na sua casa, sabe o que é isso, né? O queridinho morreu,
E a vida de José continua. O sonho foi dado e a oposição se inicia. Há milagres que Deus faz de forma instantânea nas nossas vidas. É pedir, Deus dá, é impor as mãos, a pessoa ser curada. Mas há sonhos, há projetos de Deus, que Ele começa a preparar e moldar você, moldar o teu coração, porque o teu coração ainda está despreparado para ser colocado no lugar onde Deus quer que você seja colocado, para fazer a missão que Ele quer que você faça. E só tem um jeito bom de moldar o nosso coração, quer você goste ou não, é passando por alguma oposição, porque é na oposição, é na luta, que você acaba se aproximando de Deus. É impressionante como nós passamos um período muito grande de benesses e de bonanças, como a gente negligencia a presença de Deus. Então, esse é o caso. O nosso amigo Abba Pai começa a trabalhar o coração de José, para que o sonho de José seja liberado aqui na terra. O teu sonho, o projeto de Deus na tua vida, Deus quer liberar, amém? Então Deus já começou, cada dia que você vive, Deus está trabalhando no teu coração, amém? Para aprontar o coração, para que você possa executar o projeto que Ele já criou para você antes da fundação do mundo, amém? Então espere para enfrentar alguns irmãos como esse, que de vez em quando vão te trair, alguns cônjuges, que de vez em quando vão te trair, alguns amigos que de vez em quando vão te trair. Fica na tua e, por favor, seja que nem José, aprenda com ele, para que a obra do Senhor seja realizada e até os irmãos, esses que te traíram, venham a ser abençoados através da tua vida. Até o cônjuge que te trai, que não é tão leal contigo, ser abençoado através da tua vida. É isso que Deus quer, que todos sejam abençoados através da tua vida. Quem diz, eis-me aqui? Será mesmo, cara? Quem entra na cova aqui, para que os planos de Deus sejam executados? É mesmo, irmão? Glória a Deus! Então vamos entrar na cova. E ele entrou na cova, foi vendido como escravo, foi lá para o Egito, chegou lá um tal de quê? Potifar, comprou ele, colocou na sua casa, e diz a palavra do Senhor, que Deus estava com José. E ele lá como empregado, ele foi subindo, até que se tornou o braço direito de Potifar, porque ele, como o coração dele era muito leve, ele não ficava ressentido, ele foi subindo, braço direito de Potifar. O que acontece? Cara bonitão que nem eu, alto, forte, olhos azuis. A mulher de Potifar, o que aconteceu com a mulher de Potifar? Se apaixonou por Zezinho. Meu amigo José leva outra, e teve um dia, ela dava em cima dele todo dia, teve um dia que ele ficou sozinho com ela. Jamais fique sozinho com uma mulher que não seja a sua, meu irmão. Mas eu sou forte, eu sou cheio do Espírito. Mas ela é cheia da carne, fica tranquilo. Então, o que acontece? Ficaram os doisinhos lá, e ela foi para cima dele. E tem que ler lá para você ver com calma, é muito capítulo. Nós vamos simplificar. E ele tenta sair dela, ela grita, pega a parte da roupa, um fica com a parte da roupa do outro, e ele vai, final. Chega o Potifar e a mulher diz, ele tentou me assediar. Potifar acredita na mulher, e o meu amigo José vai para onde? Quem lembra? Vai para a prisão. Estou resumindo, são de 37, são 13 capítulos, vou resumir em 10 minutos. E o homem lá está na prisão, e na prisão de novo, diz a palavra do Senhor, que o Senhor estava com ele. E lá o carcereiro lá, chefe, gostou de José. E José começa a crescer, e começa a ser o braço direito do carcereiro de novo.
E os anos passam, e os anos passam, os anos passam, até que o copeiro, é o copeiro e o, não me lembro o outro, hein? E um padeiro. O copeiro e o padeiro são presos e ficam perto de José. E lá estão os três. Um dia os dois têm sonhos, o copeiro e o padeiro. O sonho, eles contam o sonho e eu tenho que correr. José interpreta os sonhos. Em resumo, a interpretação é: o copeiro vai voltar, o faraó vai chamar, o padeiro vai ser degolado. Exatamente isso acontece. E o nosso amigo padeiro foi degolado e o nosso amigo copeiro foi chamado de volta, perdoado, para voltar a ser homem de confiança de Faraó. Quando ele estava indo embora, José falou para o copeiro: ô amado, por favor, fala com Faraó a meu respeito. Lembra de mim. Vê que eu sou um cara de coração bom. Faz alguma coisa, até para eu ser o seu braço direito lá. Amém? O copeiro disse o quê? Diz comigo. Diz comigo. Claro que eu vou fazer isso por você. Você é meu chapa, você é o cara do coração, você que interpretou meu sonho. Tu é o cara, rapaz. O copeiro vai. E quando chega perto do faraó, o que ele faz? Quem lembra? Ele esquece. Eu imagino José, agora vai. Todo dia bate assim, hoje é um novo dia. Já, nessa altura o meu amigo já deve ter falado lá com o faraó. E passa dia, passa mês, passa ano, passa 2 anos e nada de copeiro e nada de faraó. Mas os planos de Deus jamais são frustrados. Agora quem tem um sonho é Faraó. Oh, Jesus. E ninguém interpreta o sonho de Faraó. Aí o copeiro ouve aquilo e diz: eu tenho um cara lá na prisão que interpretou o meu sonho. Faraó, posso ir lá falar com ele? Ele vai interpretar o teu sonho. Pode, chama esse cara aqui. E lá vem José, todo sujo, da prisão. E está lá e interpreta o sonho. Vamos resumir, o sonho é o seguinte: vai ter 7 anos de bonança e 7 anos de escassez, de fome. O faraó ficou maravilhado com a interpretação dele e disse: eu preciso de um homem que tenha sabedoria, que você tenha sabedoria para cuidar do Egito nesses 7 anos, de forma que nos 7 anos de escassez não falte nada. E esse homem é você, José. Aleluia. E José é colocado como o segundo de Faraó, o administrador geral do Egito, a maior nação da época. Quem pode dar um glória a Deus? 13 anos se passaram. 13 anos de luta. 13 anos em que ele foi pisado. 13 anos em que aparentemente ele foi esquecido. Mas José resistiu. José jamais se revoltou. José jamais saiu correndo contra as pessoas. Depois que ele ficou como o segundo de Faraó, ele não foi tirar satisfação com Potifar, nem com a mulher de Potifar. Ele jamais quis se vingar. Ele tinha um coração perdoador. Aleluia. Ele manteve um coração perdoador. E Deus, então, conseguiu fazer esse sonho na vida de José. Parte 2, correndo, para chegar nos 50. E a seca, a escassez aumenta, atinge a família de José, que está bem longe. A família ouve que no Egito tem comida, vem, e nós sabemos que a José se revela, a grande emoção. Eles veem que José é o segundo do Egito, e vêm e começam a morar perto de José. Só que chega um dia que Jacó, o pai, morre. E os filhos, que sabiam que tinham errado, ficaram com medo. Eles achavam que José estava sendo bondoso com eles por causa do pai. Aqui é o momento em que eles se aproximam de José.
Versículo 15, vamos juntos agora. Acabou a introdução. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente o mal que lhe fizemos. Eles estavam conscientes do mal que tinham feito. Quem já fez mal aqui? Consciente, amado? Eu também estou consciente. Portanto, mandaram dizer, o papai ordenou, que sabia que ele gostava do pai, que a gente dissesse a você: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado te fizeram mal. E ele ouve aquilo e ele chora amargamente. Quando ele está chorando, os irmãos vieram, diz assim o versículo 18, vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele. O sonho dado no capítulo 37 é executado. Aquilo que ele havia sonhado com 17 anos de idade se cumpre agora aos 30 anos. Sabe por quê? Porque Deus é, e mais ainda, e porque José tem um coração perdoador, um coração misericordioso. Aleluias. E disseram: eis-nos aqui por teus servos, queremos ser seus servos. Aliás, José falou: poxa, o sonho está se cumprindo, hein? Respondeu-lhe José: não temai-vos, agora estou em lugar de Deus. A primeira coisa que José sabia é que a vingança pertence a... Quem já teve vontade de se vingar de alguém? Nessa igreja ninguém. É ou não é? Porque todos vocês sabem que a vingança não nos... José já falava isso e Paulo pegou e confirmou. Romanos 12, vem comigo, rapidamente. Será que eu consigo terminar hoje? Porque eu tenho que passar até Apocalipse. Você vem comigo, não? Estou brincando com você. Romanos 12, 17. Olha o que Paulo ensina à sua igreja. Que você sabe a beça, né? Olha só. 17, 12 e 17, estamos juntos? Não torneis a ninguém o quê? Mal com mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende o quê? Agora o 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Muita gente não entende. Dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha para o seu irmão e diz assim: não deixe vencer pelo mal, vença o mal com o bem. Diga para ele: a vingança pertence ao Senhor. Aleluias. Primeiro porque eu não sei julgar direito, e às vezes a pessoa está até com a razão diante de mim, eu estou achando que eu sou injustiçado. Só Deus sabe, numa peleja, numa contenda entre duas pessoas, só Deus sabe quem está com a razão e quem não está com a razão. Aparentemente você está, mas às vezes não está. E Deus é aquele que, deixa comigo, porque eu sei julgar. Deixa comigo, porque eu tenho poder. Deixa comigo, que eu tenho a medida certa do poder. Eu sei o que passa no coração de cada um de vocês. Porque, Reinaldo, se você estivesse no lugar dele, talvez você fizesse coisa pior. Então aquieta o teu coração. E é isso que José sabiamente fala. Voltamos aqui aos 50. Vamos voltar. Estou eu em lugar de Deus? Toda vez que você tomar o lugar de Deus, você está mal. Você tem que tomar o lugar de filho de Deus e servo de Deus. Amém? Jamais tomar o lugar de Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é soberano e sabedoria. Amém? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Vai aprendendo sobre perdão. Ele não negou, ele chegou assim: não, amado,
você não me fez nada. Deixa para lá. O perdão começa com uma, que eu gosto de falar, uma contabilização da dívida. Você tem que dizer, não, Adriano, você me machucou mesmo, doeu mesmo, mas Deus. Porque se você fingir que nada aconteceu, você não está perdoando. Pastor, vou esquecer. Se você esquecer desse jeito, você não está perdoando. Nesse momento de confronto, nesse momento de perdão, você que libera o perdão, precisa dizer, com carinho, não com ofensa, mas dizer realmente, aquilo que você me fez, me machucou. Eu fiquei dias sem dormir. Mas Deus. Vocês realmente, aí é José agora, vocês realmente fizeram mal contra mim, vocês queriam acabar com a minha vida. Vocês intentaram mal, mas Deus. Tudo na tua vida, meu irmão, saiba que tem um vírgula, mas Deus. Eu estou passando um momento difícil, vírgula, mas Deus é poderoso para mudar. Eu estou tendo escassez, mas Deus é o Deus da prosperidade. Eu estou com problema de saúde, mas Deus é o Deus que cura. Mas Deus, o mar vermelho está fechado, mas Deus pode abrir. Mas Deus transforma o mal em bem. Se você mantiver um coração como de José, sem querer partir para a vingança, você dá poder, você libera o poder de Deus que estamos aprendendo, para que o Espírito Santo de Deus possa agir na tua vida e Deus possa transformar o mal em bem. José sabia muito, hein? Porque ele já sabia aquilo que Paulo escreveu em Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E é chamado segundo o seu propósito. Transformar, eu não sei qual é o teu passado. Eu sei que Deus quer transformar o mal em bem. Eu não sei como é que está o teu casamento, mas eu sei que Deus quer restaurar, quer transformar o mal em bem. Eu não sei como é que está a tua conta bancária, mas eu sei que Ele quer fazer isso. Ele é um Deus, Jeová Jireh, aleluia. 20, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em... Para quê? Para fazer como vocês veem agora, que se conserve muita gente em vida. Deus queria escolher um homem, esse cara sou eu, disse José, escolheu um homem que pudesse salvar todas essas vidas. Esse era o plano maravilhoso de Deus. Se eu conseguisse liberar todos os planos de Deus na minha vida, coisas maravilhosas iam acontecer. O enfermo seria curado, os demônios seriam expulsos. Não é? Porque esse é o chamado do crente. Uma das coisas que está impedindo é o teu coração. A incredulidade 2 semanas atrás, a ingratidão, a insatisfação, a murmuração semana passada, e hoje o ressentimento e a amargura. Minha vida está acabada, aquele cara acabou comigo. Ou às vezes até você mesmo. Poxa, eu não devia ter feito aquilo. Acabou com minha vida. Acabou nada. Deus transforma o mal em bem, amado. Cuida do teu coração que Deus vai fazer uma grande obra através de você. E aí ele dá, como homem misericordioso, e depois explicado o plano de Deus, ele diz, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Quem gostaria de ter o suficiente para sustentar os outros, os filhos dos outros? Sabe só o que você precisa? Um coração perdoador, misericordioso, que jamais desiste do
plano da caminhada do Senhor. Se você fizer isso, você vai ter chances de abençoar muitas e muitas vidas, amém? Não deixe o desânimo nesses 13 anos dele, ele não deixou o desânimo paralisar ele. Quem está desanimado aqui, sabe como é o desânimo, quando entra. São duas reações comuns quando a gente é massacrado, traído, as pessoas fazem coisa ruim. Uma é vingança, querer acabar com o cara. E a outra é exatamente o contrário, querer acabar com você mesmo. Quer saber de uma coisa? Está tudo errado, chuta o pau da barraca, não quero saber de mais nada, esse negócio de igreja, esse negócio de Deus, não quero... Aí acaba na cama, não sei o quê, e acaba com a sua vida, com o valor da sua vida. São os dois extremos. Ele não se deixou levar nenhum dos dois lados. Ele manteve o coração dele. José tem um coração, diga comigo, José tem um coração perdoador. Por isso, o sonho de Deus foi realizado na vida de José. E você, tem um coração perdoador? Você é a mesma coisa que José. Tem um sonho e tem gente pra dedéu te chateando. Teus pais te machucaram lá no passado. Teu professor, quando tu era adolescente, te humilhou perante todos os alunos. Teu cônjuge não foi tão leal quanto você esperava. Teus filhos, teus parentes, irmãos da igreja, todo dia tem um motivo para você se ressentir e se magoar. É preciso que você sinta isso quando isso começar a acontecer. Todo dia tem um motivo para você se sentir injustiçado. Aí você tem que acender a luzinha amarela e tem que dizer, não, 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 não. Eu tenho uma escolha, ou eu vou ressentir, ou eu vou perdoar. Ou eu vou ressentir, ou eu vou perdoar. Diga comigo, ou eu vou ressentir, ou eu vou perdoar. Agora, a base do cristianismo é amor e perdão. Não existe cristianismo sem perdão, assim como não existe sem amor. Jesus veio aqui para amar a todos nós, veio por amor, subiu aquela cruz e disse assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia que os relacionamentos entre nós seriam muito complicados, porque o embrião, a marca do pecado entrou em nós. E há aquela confusão, ciumeira, o nosso ego, o nosso eu é muito forte, a gente sempre quer ser melhor que os outros, e essa confusão toda, Jesus já sabia, por isso que falou para Pedro, Pedro, perdoa 70 vezes 7. Mas esse Mateus, que é um coletor de impostos, vive fazendo essas coisas erradas diante de mim, vive falando as coisas para mim, dizendo que eu sou grosso. Pedro, perdoa 70 vezes 7. Maria, perdoa 70 vezes 7. Adriano, perdoa 70 vezes 7. Reinaldo, perdoa 70 vezes 7. Tem gente que conta, eu gosto disso, né? Eu peguei uma vez o irmão que ele falou assim, não, no gabinete, hein? Ó, já está acabando a cota dela. Faz uma conta aqui comigo, pastor. Ó, tantas semanas, cada semana tem uma briga. Conta aqui comigo, tantos anos, quantas semanas, já chegou lá. Eu falei, amado do Senhor, esse número é simbólico, irmão. Esse número é simbólico. É que ele perguntou 7 vezes. Ele falou, não, 70 vezes 7, sempre. Perdoe sempre. Só assim o poder de Deus vai ser liberado na sua vida. Amém? Rapidamente, o que acontece quando você não perdoa? Você precisa saber disso. Quem acha que perdoar é difícil? Só 4 acham. Caraca! Eu tenho que pregar agora sobre outro impedimento, é mentira. O que acontece quando nós não perdoamos? Primeiro, Mateus 6. Jesus no Pai Nosso já mandou brasa.
esse troço é tão importante que eu tenho que falar dele no Pai Nosso. Disse o Senhor. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui, uma vez mais aqui eu vim, como eu quero, Senhor, que eu quero mais. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. José chegou aos sonhos porque teve um coração perdoador. Ele enfrentou oposição. Tinha um sonho, enfrentou oposição. Você tem um sonho, tem oposição. Você precisa ter um coração perdoador para chegar lá. Só que você precisa também saber o que acontece quando você não tem esse coração. Quando você não perdoa. Primeiro, Mateus 6. Pai Nosso todo mundo conhece, é ou não é? Versículo 12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Em resumo, se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai perdoar os seus pecados. Se Deus não vai perdoar os pecados, acabou. A comunhão que você tinha, tão gostosa, da presença de Deus, começa a ser reduzida. A intimidade com Deus começa a criar uma lacuna entre você e Deus. O Espírito Santo de Deus se entristece. Deus é santo, não pode ter comunhão com alguém que não tem, que está em pecado. Aleluia. Mais do que isso, Salmo 32. Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é... Bom, mas tem gente que não tem. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade. Agora o 3. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi ficou o quê? Enfermo. Aí ele confessou no versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e o Senhor, no versículo 5, perdoou ele. Mas se você não perdoa, irmão, você pode até confessar e Deus não vai perdoar. Então, teus ossinhos vão começar a ficar da mesma forma. Existem N doenças, enfermidades que chegam a atingir o teu corpo físico, cuja raiz principal é a amargura, raiz de amargura. Eu contei no outro dia aqui, a pessoa que foi, todo mundo orava por ela, não era curada, e Deus falou perdão. Ela perdoou e as manchas saíram todas da pele dela. Eu creio que muito câncer aí é de raiz de amargura. Quando você não perdoa, a amargura começa a invadir o teu coração, e daqui a pouco vai virar enfermidade. E não adianta chamar, vi aqui, viu? Quinta-feira e a irmã orar, sai em nome de Jesus toda a doença, porque não vai sair a doença, enquanto não houver o perdão. O que nós fazemos aqui é um paliativo, é como alguém que está com febre, e nós damos um remédio para baixar a febre, mas a causa da febre ainda continua lá.
E não tem jeito, é perdoar. Se não perdoar, os seus pecados não serão perdoados, os seus ossos vão envelhecer. Diga para o seu irmão, muitos não são curados por falta de perdão. Outra coisa que acontece, então, meus pecados não são perdoados, fico doente. 3, inimigo tem vantagem sobre mim, disse Paulo. Vamos lá, em 2 de Coríntios 2. Diz assim o 10. 2 Coríntios 2, 10. A quem perdoais alguma coisa, diz assim, também eu, diga aí, também eu, Paulo dizendo, também eu perdoo. Agora vai para o 11. Para quê, Paulo? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quando Paulo está dizendo, cara, perdoa para que Satanás não tenha vantagem sobre vós. Porque quando você está ressentido, é uma brecha na tua vida, e Satanás chega diante do trono e diz, eu posso incomodar essa vida porque ela está em desobediência e não está perdoando. Isso é tão verdade que Mateus 18, Jesus conta uma parábola, que é mais firme ainda nisso que eu estou falando, Mateus 18. Quem leu a parábola do credor incompassivo? Resumo. O rei lá, que era símbolo de Deus, não é? E um servo que devia a ele, devia muito dinheiro. Deus perdoa esse servo. Ele pede misericórdia e Deus perdoa. Aí esse servo sai da sala e encontra um conservo, que lhe devia muito menos. E o que ele faz? Manda prender o conservo. Aí o que Deus faz? Não perdoa o conservo. Aí o que Deus faz? 34. Indignando-se o seu senhor, e entregou a quem? Aos verdugos. Até quando? Até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Cara, Jesus foi de uma clareza muito grande. Ele disse assim, a sua alma vai ser atormentada. A sua alma vai ser aprisionada. Até quando? Até quando você não perdoar do íntimo. Enquanto você não perdoar, a sua vida vai ser, entre aspas, um inferno. E muitos estão passando por esse inferno. Porque estão ressentidos e não têm nem ligado que estão ressentidos. A mágoa está lá dentro escondida. De novo, não adianta a oração da fé. A causa continua. Você vai dizer, eu não tenho fé. Não, você não tem um coração perdoador. Para ser restaurado é necessário o quê? Perdoar. E perdoar do íntimo. Bom, perdoar do íntimo eu preciso de uma mensagem. Mas eu vou dar uma dica como você não perdoou do íntimo. Quer ver? Como é que Deus nos perdoa? Sempre aprenda com Deus. Miqueias. Ih, pastor, o problema aqui é como é que eu vou achar esse Miqueias. Fica chateado não, que eu também estou procurando aqui e não estou achando, meu irmão. Vai, melhor ir para Mateus e voltando, vai mais rápido. Se você conhecer Abacuque, é perto, é antes. Eu vou dar meia hora para a gente achar Miqueias. O povo estava pisando na bola e Miqueias profetiza que o perdão de Deus virá. Diz assim, precisa do capítulo, irmão? 7, 18. Na verdade é o 19, mas eu vou ler o 18.
O fim do 18 diz assim: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na... Vamos ver quem chegou aí. Porque é o fim do 18. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na... Deus é misericórdia e Ele tornará a ter compaixão de nós. Você pode dizer que Deus tornará a ter compaixão de nós? Amém? Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará, glórias, todos os nossos pecados nas profundezas do... Lançará no mar? Não. Lançará nas profundezas do mar. Bom, aprendi com Deus, hein? Aquele que perdoa, lança a dívida, a ofensa nas... Sabe por que Deus falou nas profundezas do mar? Porque se botar nas profundezas do mar, não vem à tona. Aqui veio à tona. Não vem à tona. Pastor, o que você está falando aí? Tá. Já viu marido e mulher? Eu tenho minha mulher, de vez em quando a gente, tem umas desavençazinhas, não é? Você já teve com o seu? Mas vamos fazer uma desavença grave, uma deslealdade de alguém aí, um cônjuge. Dou um exemplo porque marido pode ser com filho e pai, pode ser com dois irmãos, mas vamos lá para o cônjuge que está sempre ali, um do lado do outro. Aí você, o cônjuge não foi leal para o seu companheiro. E ele diz: já perdoei. E eu acredito. Quando diz perdoei. O tempo passa. Na próxima discussão, eu não sei o que acontece. Que aquele negócio que estava lá na profundeza do mar, de uma forma milagrosa, surge nos lábios do cônjuge que perdoou. É como se ele tivesse uma pescaria daquelas maravilhosas, né? O anzol dele vai a 30 metros e caça aquele negócio, traz aquele papelzinho. Naquele dia você fez isso comigo! Deus é maravilhoso. O cônjuge lá, coitado, que estava também, que às vezes a gente erra, porque a gente é salafrário. Mas às vezes a gente erra sem querer, a gente errou, foi fraco, está querendo se recuperar, né? Já estava quase saindo a culpa dele, a mulher vem, o homem vem e pá! Aí a culpa volta toda. Sabe quando esse lar vai ser restaurado? Sabe quando? Só quando realmente ficar nas profundezas do mar o erro do passado de um deles. Se continuar remoendo e trazendo à tona, por isso que é ressentimento. Sentir novamente. Se continuar trazendo à tona esse mal, esse casamento vai ser regido pela lei. Casamentos regidos pela lei acabam em divórcio. Só há um casamento que consegue ir à frente, é o casamento regido pela graça de Deus. Foi perdoado sem merecer, o cônjuge perdoou, o outro não merecia, mas ele perdoou e jogou lá embaixo. Só assim ele está plantando um novo casamento, um casamento restaurado por Deus. Quem aqui já perdoou do íntimo, diz amém. Tá bom. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é isso. Se você tem trazido o passado à tona, muitas vezes, amado do Senhor, você ainda não perdoou do jeito que Deus quer. E é por isso que existe esse tormento no relacionamento e na tua alma. É preciso que o Espírito Santo ainda complete a obra. É preciso que você invista nisso. Decida de coração perdoar.
É preciso que você chegue um dia e diga: você acabou com minha vida, você me machucou, você foi desleal, você foi um cachorro, você foi um canalha, mas Deus me ensinou a perdoar. E hoje, não porque você merece, mas porque eu sigo a Cristo, eu tomo a decisão de te perdoar. Eu tomo a decisão de investir num casamento restaurado, para a glória do Senhor. Nosso casamento ainda vai ser restaurado pela graça do Senhor. Não é fingir que nada aconteceu. Não é fingir que não está doendo. Está doendo sim. Quem foi traído sabe que dói. Já perdoei. Não, é choro. Um dia tem que falar para ele: vem cá, doeu, papá, mas Deus e eu decidimos, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, eu tomo a decisão, ele vai fechar minha ferida. Jesus. É difícil perdoar? Hein? Ficou mais difícil. Agora, a última notícia para você. É difícil perdoar. Agora, mais difícil ainda é viver sem perdoar. Olha que isso é interessantíssimo. É dificílimo você perdoar, mas mais difícil ainda é você viver sem perdoar, levando esse peso no teu coração. Peso da amargura nos corações. Quem está aqui há menos de 5 anos, levanta o braço. Então você vai ver, você não viu essa ilustração. E eu quero te mostrar como é difícil você viver sem perdoar, através de uma ilustração que eu fiz aqui uns 5 anos atrás, ou 6. O pessoal já conhece. Certa vez, um professor de escola dominical, que as escolas... A Tonieta não está aí? A alta está? Pega essa. Falou para os seus amigos: vou explicar a vocês sobre perdão e como é difícil viver sem perdoar. Comprem umas batatas e tragam para a semana que vem. E os alunos trouxeram suas batatinhas. Abram as batatas. Empresta a caneta. Uma caneta ali. Hoje na aula vocês vão fazer o seguinte. Cada pessoa... Tem gente já rindo antes do tempo, hein? Cada pessoa que te machucou, você vai colocar a inicial na batata. Haja batata. Que você ainda não perdoou. Por exemplo, Natália hoje me acordou mais cedo do que eu precisava. Me machucou. N. Bota dentro do saco. Tem alguma Rita aqui? Não. Se é a Rita, irmã, não tem nada contra você, tá? A Rita me irrita, então o nome dela é R. Nada contra você. É a Rita lá de casa. Então, escreve. Pergunta a você se o cônjuge pode ficar... Não pode. Maria, hoje também de manhã, me chateou. M de Maria. Acabando as batatas, rapaz. Quem mais? Meus filhos. Natália já foi. Rodrigo, não está nem aqui, me chateou. Rodrigo. R. Não, esse é um batatão, porque ele não está aqui, me chateou demais. PF. Não é Polícia Federal, é Pastor Flávio, está aqui. Me chateou ontem. Foi, pastor? Está faltando um, me ajuda. Pedrinho.
me machucou. Os alunos fizeram isso. Professora, terminamos. Agora vocês vão pegar esse saco e vocês vão andar essa semana todinha carregando esse saco. Vocês vão carregar esse saco durante essa semana. Assim que puderem, vocês carregam. Para vocês entenderem o que é a falta de perdão e o que ela traz de ruim na sua vida. Primeira coisa que você vai notar, que você está carregando um peso desnecessário. Está carregando um peso desnecessário. A tua caminhada está mais pesada do que poderia ser. E em momentos em que você tiver que andar numa ladeirinha, num lugar mais íngreme, você não vai conseguir como aquele que está caminhando sem todo esse peso. Em resumo, o teu crescimento espiritual está totalmente limitado. Amém? 2. Se você continuar muito tempo com essa batata, o que vai acontecer com essa batata? Hein? Vai o quê? Vai o quê? Vai estragar. Quando estraga, a primeira coisa que acontece é cheirinho. Então, quando você passar pelas pessoas assim, com aquele cheirinho ruim, você não exala mais o perfume de Cristo. Você começa a exalar o perfume da amargura, um negócio podre. E de cara, você pode notar que as pessoas amarguradas, quando elas falam, elas trazem uma contaminação ao ambiente, um cheirinho ruim que sai para o ambiente. Então, elas acabam ou isoladas, porque as pessoas devagarinho começam a se afastar delas, ou elas contaminam o ambiente que ela está. Se alguns derem muito ouvido para ela, se unem a ela e se tornam mais um a carregar o saquinho. Eu fui necessário com aquele pastor, é mesmo, comigo ele fez assim também. Senta aqui, bota um saquinho na tua mão aqui, ó. E os dois vão passeando. Mas esse não é o primeiro. Primeiro, o peso, segundo, o cheiro, o terceiro é pior. Porque quando está podre, o que começa a acontecer? A gente conhece aqui no Rio de Janeiro, não é? Mosquitinho para tudo que vai começar. Cheio de mosquitinho. Quem lembra do Sugismundo? Tinha um personagem na televisão, Sugismundo, que quando ele andava, ele era sujo demais. Os bichinhos ficavam assim, não é? É a mesma coisa aqui. Você vai, os bichinhos aqui. Os bichinhos te atormentando. Olha o verdugo aí. Olha o atormentador aí que Jesus falou. E aí você diz assim, vou lá quinta-feira que a Edina vai fazer a oração da fé. Orou na fé, fez assim, abanou o mosquito, ele foi. Semana que vem, quando a pessoa volta, está cheio de mosquito de novo. Não adianta orar, meu irmãozinho, porque tu precisa perdoar. Quer dizer, sempre adianta orar. É paliativo. Paliativo. Agora, você precisa perdoar. Porque senão os bichinhos, os atormentadores, os demônios, vão ter vantagem sobre a sua vida e você, ponto final, peso. Segundo, cheiro. Terceiro, bichinho, se envolvendo a tua vida. Quarto, os sonhos de Deus não vão ser realizados na sua vida. Os bichinhos, o cheiro, isso tudo vai te limitar e os sonhos de Deus não vão ser realizados na sua vida. As oportunidades chegam e você está ocupado administrando o teu cheiro, administrando o teu peso, administrando os bichinhos que estão te incomodando. Deus dá a oportunidade, mas você não consegue aproveitar. Mas hoje, Deus nos chamou aqui para enxotar todos esses bichinhos. Hoje Deus nos chamou aqui para dizer, hoje é dia de perdão, hoje é dia de se libertar do peso, do cheiro e dos bichinhos, hoje é dia dos sonhos de Deus começarem a ser realizados nas nossas vidas, hoje é dia de liberar o poder de Deus na sua vida. Deus quer realizar tudo aquilo que Ele planejou na sua vida, e você tem uma escolha.
a mesma de José: ressentir ou perdoar. Ressentir ou perdoar. O perdão não é sentimento. O perdão não começa com um sentimento. Eu sinto que eu não devo perdoar. Não vem com essa que sente que você não deve perdoar. Eu não quero saber. Desculpa com todo carinho. Jesus mandou você perdoar. Ele falou: se você não perdoar, você está frito com seus bichinhos aí. Perdoe, independente daquilo que você sente, mas está doendo muito. Decida perdoar. Você abre a porta do teu coração para que o Senhor possa começar a operar na tua vida. Já falei, não é fingir que nada aconteceu. Apesar do prejuízo e da dor, doeu, mas eu decido perdoar em nome de Jesus. Amém? Venha comigo em Hebreus 12:15. A última. Eu vou ler o 14 também. Diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Entende isso aqui agora? Nesse versículo você tem um contraste. Ou você abraça a graça, ou você vai abraçar a amargura. Diga comigo: a graça é o remédio da amargura. E graça não é por merecimento. O perdão não é por merecimento, nem teu nem dele. O perdão é uma ordem do Senhor para você. Você precisa perdoar. É como se você tivesse no teu coração uma porta chamada perdão. Quando você fecha essa porta, você fechou o teu coração para a graça e para o amor de Deus. E abriu para o ressentimento, que cresce virando mágoa, que cresce virando amargura, que se torna enfermidade. Mas um dia tu abre a tua porta do coração, decidindo que vai perdoar. E aí, ao abrir, a graça de Deus começa a penetrar no teu coração. O amor de Deus começa a penetrar no teu coração. Os rios de água viva começam a fluir através do teu coração. E aquele choro que era de revolta, de ressentimento, começa a ser um choro de alívio e um choro de alegria. Deus quer alterar completamente isso. Os bichinhos que estão te atazanando, Deus quer expulsar. Ele quer te liberar o sonho dele na tua vida. Ele quer te abençoar, mas a tua parte é decidir perdoar, decidir de coração, largar de vez essa dívida e jogar lá dentro do mar, para jamais retirar de volta. Você tem essa escolha. Bichinho. A qualidade de vida é essa. Tenta ver. Desculpa brincar com você, mas é coisa muito séria. Ou você faz isso, ou você limpa teu coração e vê a Deus. Ou você limpa teu coração e vê, como José viu, os sonhos maravilhosos de Deus sendo realizados na tua vida. Você se tornando um abençoador e um restaurador de vidas. Meu irmão, você quer que a sua vida seja restaurada? Fecha seus olhos então. Espírito Santo do Senhor. Há coisas lá de um passado muito remoto. Coisas com seus pais, coisas que aconteceram com parentes,
que estão ainda marcados e não foram totalmente limpos, porque você nunca contabilizou o prejuízo e tomou a decisão de perdoar. Mas meu pai já morreu, minha mãe, não importa. Você tem que curar a tua ferida. Perdoar. Pais que maltrataram, pais que abandonaram. Cônjuges que não foram leais. Professores que te humilharam. Parentes, irmãos da igreja, líderes de igreja, pastores. Pessoas que te abusaram fisicamente ou emocionalmente. Espírito do Senhor, traga à memória de cada um dos meus irmãos o nome da pessoa que precisa ser liberada hoje em perdão. A dor é grande, você se sente humilhado, injustiçado, irado, traído, desvalorizado. Você pensa, acabou tudo, acabaram os meus sonhos, acabou meu casamento, acabou minha profissão, acabou meu ministério. Mas Deus te fala, lembra de José. Ele foi traído e não desistiu, ele foi em frente. Ele abriu mão da vingança. Ele abriu mão da amargura e se abraçou na graça de Deus. Decida perdoar. Se você tem um nome de alguém que te machucou, e se você decide perdoar pela fé, em obediência a Cristo, fique de pé agora. Shabaia da labassara da labachara da lavachara da lavassais. Uba labassara da labassa. Eu quero que você fale o nome dessa pessoa baixinho para o Senhor. E agora repete essa oração comigo. Senhor, esta pessoa me machucou, me traiu, não foi leal comigo, me humilhou, a dor é grande, mas eu ouvi a tua palavra, e em nome de Jesus Cristo, eu tomo a decisão, do fundo do meu coração, pela fé, de perdoar essa pessoa, em nome de Jesus. Diga, eu perdoo